Então, possivelmente hoje é a nossa última aula, eu acho que a gente consegue acabar a, a matéria hoje, a nossa última aula de conteúdo, né? E aí a lista de exercícios já está liberada, a partir da aula de hoje vocês já conseguem fazer toda a lista. E aí eu acho que eu vou deixar a aula de terça-feira como uma aula de dúvidas e para tirar dúvidas dos exercícios, para quem quiser. E também pode me mandar aqui no chat, tá? Como vocês fazem normalmente. E aí eu tirar a dúvida de vocês. Então, hoje a gente vai continuar dentro do nosso tópico de teoria de campo cristalino. Vamos falar de novo, né? Na aula passada a gente já falou um pouquinho, só que a gente interrompeu nos fatores que alteram os valores de DSDQ, que é o valor experimental para o desdobramento do campo cristalino. Vamos falar também hoje da energia de estabilização do campo cristalino para outras geometrias que a gente não viu ainda, como a tetraédrica e a quadrática plana. E vamos falar das distorções dessas geometrias que são observadas também pela teoria do campo cristalino. Vou voltar, então, um pouquinho daqueles fatores que influenciam o valor numérico de 10dq. A gente já conversou sobre isso na aula passada, né, sobre a origem desse desdobramento do campo cristalino. Obviamente, ele vem do meu metal, né, gente? Assim, um metal que tem um orbital D, que com a proximidade dos elétrons do ligante perto desse metal, há uma atração do centro positivo do metal com os meus ligantes, mas há também a repulsão, né? Então, assim, basicamente o que rege essa ligação química formada num composto de coordenação é a atração do ligante com o metal e as repulsões existentes ali. Então, um fator que altera muito essa energia é o número de oxidação do metal. Obviamente, né, gente? Se a gente está falando que a interação se dá pela carga positiva do meu metal com a carga negativa do meu ligante, o número de oxidação é algo muito importante para essa energia. Então, quanto maior o valor de NOx, né, quanto mais positivo for esse NOx do meu metal, maior vai ser a força que ele vai atrair os ligantes. Portanto, maior vai ser o valor de 10dq. Metais com NOx mais 3 já é considerado, né, já são considerados esses metais de um NOx alto. Então, geralmente, quem tem NOx maior do que 3, maior ou igual a 3, geralmente já apresenta um campo forte, já tende a ter um campo forte. A gente viu esse exemplo, né, do vanádio coordenado com a água, e aqui também o vanádio coordenado com a água, ou seja, no mesmo ligante, e apenas a diferença do NOx. Neste caso aqui, o vanádio tem a carga mais 3, né? A carga ali do meu complexo é só do meu vanádio, porque a água é uma molécula neutra. Então, o vanádio 3, ele é D2, né? Um íon D2. E quando ele é vanádio 2+, como é o caso deste complexo, ele é um íon D3. Como ele tem vanádio 3+, ele tem uma carga maior, o desdobramento do campo cristalino fica maior, porque altera o meu 10dq. Quando o vanádio tem lá a minha configuração 2+, o desdobramento do campo ele é menor. Então, aqui a gente tem um exemplo clássico de que apenas a variação do NOx já desdobra muito diferente o meu campo cristalino. E uma evidência macroscópica disso é a diferença na cor. A gente sabe que essa energia, vou até relembrar aqui para quem ainda não está com as fórmulas na cabeça, essa energia está diretamente relacionada com a frequência, e a frequência está correlacionado com o comprimento de onda através da velocidade da luz. Então, a energia nada mais é do que a constante de Planck vezes a velocidade da luz sobre o comprimento de onda. Então, o tanto de energia que tem nessa excitação de um elétron do T2G para EG me mostra a energia do meu campo cristalino. Então, a gente sabe que quanto maior o comprimento de onda, menor a energia e vice-versa. Então, aqui a gente vê pela coloração que a absorção na região do visível está diferente para esses dois complexos, mostrando, então, que o NOx do metal influencia, sim, no valor de 10dq. Lembrando que essa cor está relacionada com a roda de cor, que está relacionando, então, os comprimentos de onda com a energia.
Outro fator é a simetria do campo. Em um mesmo metal, né, quanto maior o número de ligantes, mais forte é o campo, porque mais simétrico é o meu campo, né? Então, quanto mais ligantes, maior a tendência de ter um maior valor de 10dQ. Isso aqui é um ponto muito importante para a aula de hoje, que a gente vai ver um campo tetraédrico, né, e um campo quadrático plano. Então, esse aqui é um ponto muito importante para a gente. Olha, o 10dQ de um campo octaédrico é quase o dobro do 10dQ de um campo tetraédrico, né? Lembrando que um campo octaédrico tem um número de coordenação igual a 6, enquanto um tetraédrico tem um número de coordenação igual a 4. Obviamente, quando a gente está comparando o mesmo ligante e o mesmo metal, né? Porque quando a gente está variando tudo, e aí cada caso é um caso. Mas quando a gente está falando de um mesmo metal e de um mesmo ligante, o valor de 10dQ é quase que o dobro do valor de um campo de 10dQ de um campo tetraédrico. Lembrem disso. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre os campos tetraédricos. O período do metal também influencia muito no valor de 10dQ, quanto mais para baixo na tabela periódica, ou seja, quanto maior o número quântico principal preenchido daquele metal, maior vai ser o meu valor de 10dQ. Então, quanto mais para baixo ali na tabela, maior a tendência a gente tem de ter um desdobramento do campo maior. Então, menos importante é a natureza do ligante, né? A gente sabe, a gente já viu na aula passada, que ligantes diferentes desdobram um campo em inspeções diferentes. E aí a gente viu que esses ligantes foram ordenados através de uma série que é chamada de série espectroquímica, e essa série espectroquímica prevê a força desses ligantes. Quanto mais para a esquerda aqui da minha série, mais fraco é o meu ligante, mais fraco então é o meu campo, e quanto mais para o canto direito aqui, mais forte é o meu campo. Então, ali tem CO, cianeto, a gente já conversou sobre isso, né? Alguém lembra por que o CO e o CN, por exemplo, são ligantes de campo muito forte? Por que eles se ligam rapidamente ao metal e estabilizam muito o meu sistema? Alguém lembra? A gente conversou isso em alguma aula passada aí, não, acho que foi na aula retrasada. Essas duas espécies possuem um par de elétrons no átomo que é pouco eletronegativo, né? Que é o átomo do carbono. O CN-, ele ainda tem uma estabilidade a mais, porque a carga negativa está no átomo de nitrogênio, mas não deixa de ter esse par de elétrons no carbono que reage muito facilmente com um centro positivo, então, aumentando muito a força desse campo, estabilizando muito o meu sistema. O nosso limite é a água, né, gente? Como a gente conversou na aula passada, por isso que ela está aqui de vermelhinho, ela é o nosso limite. Então, a água é aquele caso assim, a água ela é de campo forte ou de campo fraco? Porque ela está no limite. Como a natureza do ligante não é um único fator, a gente precisa analisar os outros fatores que a gente tem. A natureza do metal, o NOx do metal, a simetria do campo. Então, a gente vai ver exatamente um exemplo que a gente fica meio na dúvida em relação se a água é de campo forte ou de campo fraco. Ela está mais ali ligada no campo fraco do que no campo forte, mas dependendo do meu sistema, ela pode até ser um ligante de campo forte. Se ela estiver lá falando de um metal que está lá para baixo da tabela, com NOx alto, como por exemplo NOx 6+, como o molibdênio é capaz de assumir, então cada caso é um caso. Então a água é aquele caso intermediário que a gente tem que analisar. É sempre bom lembrar que todos esses dados, eles requerem confirmação experimental. A gente precisa saber, né, se realmente aquele dado é verdadeiro. Mas na série espectroquímica, a posição da água costuma ser o limite do campo fraco, ok? Então, assim, ela é o campo fraco, dali para frente ela já começa, todos são de campo forte. E a água é aquele em cima do muro lá. Então, a aproximação usual é à direita da água é campo forte, antes da água é campo fraco. Com exemplo, então, a gente parou na nossa aula passada exatamente aqui, né? Eu não cheguei a dar o exemplo, já estava em cima da hora, vamos então ver um exemplo, né? De como que a gente pode aplicar isso, então, nos nossos exemplos práticos. Preveja a distribuição mais provável dos elétrons D dos complexos indicados abaixo. Então, nós vamos fazer aqui uma série de complexos e a gente vai tentar analisar se ele é campo forte ou se ele é campo fraco. Eu acho que também tem um exercício desse lá na lista de exercícios. O primeiro complexo,
ou meu íon complexo, é o meu complexo de cobalto com 6 amônias com carga 3+. Então, vamos só analisar o complexo aqui para a gente não perder o costume, né? Ele tem o número de coordenação igual a 6, onde a amônia é o meu ligante monodentado, número de coordenação igual a 6, para o ligante monodentado. Ele tem carga 0, então o meu cobalto aqui tem a carga 3+, porque é a carga do meu complexo. Lembrando que a nomenclatura é íon hexamin ou amino cobalto 3, ok? Então, vamos lá. Então, aqui eu já sei que o cobalto é 3+, quando eu tenho um cobalto 3+, como a gente viu, quando eu tenho um complexo de 3+, o NOx já é chamado de um NOx alto, então já tende, então, a ser um campo forte, vamos analisando. O número de ligantes também é alto, porque o número de coordenação é 6, a gente viu que o número de coordenação 6 é um número de ligantes alto. E vamos para a distribuição eletrônica. Eu tenho cobalto lá na tabela periódica é a configuração do argônio, com 4s2, 3d7, ele é d7 lá na tabela periódica. Como ele é cobalto 3+, a gente vai tirar 2 elétrons do S primeiro, e depois 1 elétron do meu D. A gente fica muito atento com isso, tá? Eu vejo muito aluno errando um diagrama de energia de TCC, porque não sabe onde tirar elétron de valência. Lembrem que mesmo que ele é preenchido primeiro, né? O 4s é preenchido primeiro, porque ele, quando adiciona um elétron, estabiliza muito o meu sistema. Energeticamente, né? Segundo a equação de Schrödinger, ele está mais externo ao meu átomo, porque ele tem um número quântico maior do que o meu número quântico do 3D. Então, primeiro eu vou tirar esses eletrinhos que estão aqui, ok? Tirei 2 dali, depois eu vou tirar um elétron do D. Então, a configuração vai ficar argônio 4s0, 3d6. Muito bom. Então, agora vamos analisar a série espectroquímica. A amônia é um ligante de campo forte também, olha, ela está depois da água lá, né? Então, ela já está corroborando para que eu tenha tudo de campo forte. NOx alto, número de ligantes alto, ligante de campo forte. O cobalto está ali na primeira série, né? Que aí ainda não é tanto para baixo da tabela periódica, mas está tudo corroborando para ter uma distribuição de campo forte. Então, vamos fazer então a distribuição D6 do campo forte. Se ele é campo forte, vamos lembrar que 10dQ em relação a P, o meu 10dQ é muito maior que o meu P e vai favorecer, então, o meu emparelhamento do meu elétron. Ou seja, isso aqui é tão alto, isso aqui é tão grande, que é mais fácil o meu elétron ser emparelhado do que ele subir lá para um orbital EG. Então, quando eu tenho aqui a configuração, eu vou preencher 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elétrons ali nos meus orbitais T2G. Uma pergunta. Se você perguntasse para vocês em relação ao magnetismo desse complexo, vocês acham que ele seria um composto diamagnético ou paramagnético? Diamagnético. Então, o que a gente comprova que essa teoria está certo é fazer alguma técnica experimental. A gente tem várias técnicas experimentais. Uma é chamada... Perdi minha canetinha, cadê ela? Aí. Uma das técnicas é chamada de EPR, que a gente consegue ver se tem algum spin ali desemparelhado, ou fazer uma técnica no SQUID mesmo, que é de medir a magnetização dessa substância. Então, técnicas experimentais podem comprovar que este complexo é diamagnético, ou seja, ele não apresenta nenhum elétron desemparelhado, ok? Mas a gente nem precisa comprovar neste caso, porque todos os fatores me mostram que eu tenho algo de campo forte. Vamos para mais um exemplo. Vamos agora no meu complexo de ferro com a água. A água aí, ó, aqui não é A, né, gente? Aqui é B agora. Eu tenho a água, então é um ligante monodentado, número de coordenação igual a 6, carga 0. Então, mais uma vez, a carga aqui do meu complexo é a carga do meu metal. Então, eu tenho ferro 3, que é o NOx alto, número de ligantes alto, está lá no quarto período, igual o cobalto. A configuração do ferro é argônio com 4s2, 3d6.
Quando eu tiro 3 elétrons, ele vai ficar, então, com 4s0, 3d5. E aí eu tenho a água, né? A água está ali na meiuca da tabela periódica. Todos os fatores, né? Apesar de o NOx alto, tá lá no quarto período, o número de ligante alto, a gente poderia pensar, e a água está ali na meiuca, a gente poderia pensar que este complexo é um complexo de campo forte. Só que a água, ela está ali no limite do campo fraco, né? E aí, esse aqui é um exemplo de que, quando eu estou falando de água, eu preciso de uma técnica para confirmar, porque todos os outros fatores me falavam que eu tinha um ligante de campo forte. Mas quando eu vou ver nas técnicas experimentais, eu vejo que esse complexo ele tem um campo fraco, ou seja, spin alto. E aí a configuração eletrônica vai ser exatamente essa do preenchimento de 3 elétrons no meu orbital T2G e 2 elétrons no meu orbital EG. Como que eu poderia comprovar isso? Porque eu vou fazer esse força de campo forte aqui do lado, tá? 1, 2, 1, 2, 3. T2G aqui embaixo, EG ali em cima. Se fosse um ligante de campo forte, seria 1, 2, 3, 4, 5. Eu teria apenas um elétron desemparelhado. Aqui eu tenho 5 elétrons desemparelhados. Quanto maior a quantidade de elétrons desemparelhados, maior o paramagnetismo desse composto. Vocês concordam? Um spin solto, um spin desemparelhado, vai me dar um paramagnetismo. Quando eu tenho 5 elétrons desemparelhados, isso vai me dar um paramagnetismo mais pronunciado. Então, as técnicas nos mostram que este complexo, ele tem, na extensão, se alguém já teve a oportunidade de abrir a lista, a gente fala muito isso, né? Ah, este complexo é paramagnético na extensão de 5 elétrons. Quer dizer que eu tenho com certeza 5 elétrons desemparelhados ali. Ah, deixa eu só apagar aqui para a gente ler, então, peraí. Porque senão vai ficar difícil de ler o que eu coloquei. Mas o que eu li, o que eu coloquei ali escrito, é só para ficar gravado, é em relação às técnicas experimentais que a gente precisa comprovar essa questão da água. Vou voltar para a minha caneta. A dúvida se um complexo é formado com todos os elétrons desemparelhados ou não, ela é pertinente, pois a água é o limite entre o campo fraco e o campo forte. Então, a observação experimental para EPR, que eu acabei de falar com vocês, que é a ressonância de elétron paramagnético, indica, neste caso, que a água atua como ligante de campo fraco e os elétrons ficam todos desemparelhados, ou seja, nenhuma estabilização devido à presença do campo cristalino. Uma coisa importante que a gente tem que conversar é o seguinte: na dúvida, vai ter que ter uma informação. Vocês vão observar isso na lista de exercício. Quando é um caso crítico, por exemplo, a gente está ali no limite, o ligante é de campo muito forte, mas o meu metal tem um NOx muito baixo, está lá para cima da tabela periódica, o número de coordenação baixo. Quando a gente não tem a certeza se o campo forte é o campo fraco, eu preciso de uma informação a mais, e ela é dada. Tá? A gente não é obrigada a tirar isso do sovaco porque a gente está achando que é alguma coisa. Eu preciso ter uma técnica experimental. E isso é até um defeito da teoria do campo cristalino. Muitas das vezes eu preciso de ter um dado experimental para validar a minha ideia. Mas é uma teoria muito bem aceita. Então, vamos mais uma. Prever a distribuição mais provável dos elétrons D dos complexos indicados abaixo. Agora eu tenho cianeto. Vamos lá com o cianeto. Lembrando que o cianeto está lá na ponta da tabela, né? Da série espectroquímica. O cianeto é um ligante monodentado. Então, aqui o número de coordenação é igual a 6. Ele é carregado com uma carga negativa. Então, aqui eu tenho 6 cargas negativas. E aí sobra, então, aqui fora 3 cargas negativas. Então, meu ferro, para totalizar 3 cargas negativas lá fora, tem que ter 3 cargas positivas. Então, de novo, eu estou falando do ferro 3. Então, o ferro 3 tem um NOx alto, o número de ligantes é alto, ele está lá no quarto período. Vamos fazer a distribuição. O ferro 3 a gente acabou de fazer, né? Então, ele é 4s0, 3d5. Vamos analisar o cianeto. O cianeto está lá na ponta, então, da minha tabela. Então, tudo está me indicando que eu tenho um ligante de campo forte, porque eu tenho número de coordenação alto, NOx alto, número de ligante alto. Que beleza, hein? O que será que meus vizinhos estão arrumando?
Tá escutando, gente? Vamos lá, né? Força na peruca. Então, tudo está me indicando que este meu complexo é um complexo de campo forte. Todos os meus pontos me indicam que ele é um ligante de campo forte. Então, vai ficar aquela distribuição que eu acabei de mostrar para vocês. Deixa eu só fazer uma consideração aqui, para a gente já começar a correlacionar com o meu íon livre. 1, 2, 3, 4, 5. Este é o meu íon livre, né? E este aqui é o meu íon lá como ele veio no meu átomo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, né? Ficaria exatamente isso. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver quanto que é a energia de estabilização do campo cristalino neste caso. Neste caso, eu tenho aqui só componente de 4dQs, né? Só tenho o elétron aqui embaixo favorecendo o meu 4dQs. Então, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5 elétrons dentro dos meus orbitais T2G, que estabilizam ali de 4dQs cada um. Mas agora eu tenho que considerar duas energias de emparelhamento, porque 2 elétrons foram emparelhados aqui. E sempre essa comparação tem que ser dada pelo meu elétron livre, com o meu elétron no meu metal livre. Aqui eu não tenho nenhuma energia de emparelhamento, então essa energia se mantém aqui. Se eu parto de um átomo, um íon, né, que tem já um elétron emparelhado, ele tem que ser desconsiderado ali. Então, teoricamente, eu tenho aqui menos 5 vezes 4, 20dQ, mais 2Ps. Eu pedi um exercício assim, né, gente? Um exercício eu falo assim, calcule o valor teórico em relação a 10dQ para cada complexo. Eu quero que você me faça isso aqui, tá? Porque não tem valor, então é só achar em termos de 10dQ. Neste caso aqui, com certeza 10dQ é muito maior do que emparelhamento, porque é um ligante de campo forte, ok? Ou seja, vai estabilizar o meu complexo sendo um complexo de campo forte. Muito bem.